Vamos para os resultados do Campeonato Brasileiro, Série A. No sábado, dia 15, em Bragança, o Bragantino, jogando com um jogador a menos, o Bragantino venceu o Juventude por 2-1. Os gols do Bragantino foram marcados por Elinho, ele marcou 2 vezes. O gol do Juventude foi marcado por Luiz Mandaca. No Maracanã, o Atlético Goiano cresceu para cima do Fluminense e venceu de virada por 2-1. Marcou pelo Atlético Luiz Fernando e Mateu. Ganso marcou para o Fluminense. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o Flamengo. Fernandinho marcou de pênalti nos acréscimos do segundo tempo para o Atlético Paranaense e Everton empatou para o Flamengo, também nos acréscimos do segundo tempo. Empate com gosto de vitória para o Flamengo, já o Atlético Paranaense saiu desolado. Na Arena Neoquímica, o Corinthians e São Paulo terminou 2-2. Marcou para o São Paulo Lucas Moura e o segundo foi Kaká do Corinthians, que fez contra. Pelo Corinthians, marcaram Coronado e Gustavo Mosquito. No estado Barradão, o Vitória ganhou pela primeira vez nesse campeonato brasileiro. Venceu o Internacional por 2-1. Marcou pelo Vitória William e Wagner Leonardo, de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O Wesley marcou para o Internacional. Na Arena Pantanal, o Cuiabá meteu uma goleada de 5-0 no Fortaleza. Os gols do Cuiabá foram de Claisson, Ramon, Jonathan Cafu, Fernando Sobral de pênalti e Isidoro Pita. O Cuiabá teve um jogador expulso, o Armando. Já o Fortaleza teve 2 jogadores expulsos, Renato e Emanuel. Com esse resultado, o Fortaleza vai para a sua segunda derrota consecutiva. No estado Heriberto, depois de 3 derrotas consecutivas, o Criciúma empata com o Bahia em 2-2. O Criciúma teve a expulsão do Gustavo ao receber o segundo cartão amarelo. Marcaram gols para o Criciúma Marcelo Hermes e Arthur. Pelo Bahia, quem marcou o gol foi Everaldo e Caio Alexandre. Em São Januário, Álvaro Pacheco do Vasco ainda não venceu. Empatou com o Cruzeiro em 0-0. A torcida do Vasco na bronca com o técnico. O Botafogo voltou a ser líder, encerrando os jogos do domingo. Jogo disputado na Arena do Grêmio, o Botafogo venceu por 2-1. Os gols do Botafogo foram de Cuiabano e Júnior Santos. Pelo Grêmio, quem marcou foi Gustavo Gomes. Com essa derrota, o Grêmio acumula a 4ª derrota consecutiva. Nessa segunda-feira, fechando a 9ª rodada, dia 17, o Palmeiras aplicou uma goleada no Atlético Mineiro, vencendo por 4-0. O Atlético Mineiro teve a expulsão de Hulk pelo segundo cartão amarelo, ainda no primeiro tempo. Também foi expulso pelo Atlético Mineiro aos 97 minutos, Paulo. Os gols do Palmeiras foram marcados por Aníbal Moreno, Piquerez, de pênalti, Estevão e Flaco Lopes. Com esses resultados, o Botafogo ganhou 2 posições, assumindo a liderança. O Flamengo ficou em segundo na tabela com empate, perdendo uma posição. O Bahia está em terceiro, também com empate e perdeu uma posição. O Atlético Paranaense, com um empate, manteve a posição, ficando em 4º lugar. O Palmeiras, depois da goleada, assumiu a 5ª posição. O São Paulo, com um empate, perdeu uma posição, indo para a 6ª colocação. O Bragantino, com a vitória, subiu na tabela para a 7ª. O Cruzeiro, com o empate, caiu para a 8ª posição. O Atlético Mineiro, com a derrota, caiu para a 9ª posição. O Internacional, com a derrota, permaneceu na 10ª posição. O Juventude, mesmo perdendo, subiu para a 11ª posição, pelo desempate no saldo de gols. O Fortaleza, que perdeu para o Cuiabá, caiu para a 12ª posição. O Atlético Goiano subiu para a 13ª. O Cuiabá subiu para a 14ª posição. O Vasco da Gama caiu para a 15ª posição. O Corinthians, com empate, caiu para 16º. O Grêmio caiu para a 17ª posição com a derrota. O Criciúma caiu para a 18ª posição com um empate. O Criciúma está na 18ª posição. O Fluminense caiu para a 19ª posição e mesmo vencendo, o Vitória continua na lanterna com 3 pontos. Então, esse foi o resumo Futebol Brasil de hoje. Vamos trazer os jogos da 10ª rodada.